E os nossos políticos brasileiros não cansam de errar. Foi protocolado agora o projeto de lei 5 de 2026, onde vai instituir o pagamento de impostos sobre o patrimônio. O que isso quer dizer? Que você que tem mais de 10 milhões de reais vai começar a pagar todo ano um tributo referente ao teu patrimônio. Isso não foi aprovado ainda, só esse detalhe, mas está em votação. O tal projeto de lei foi apresentado pelo deputado do PT, Pedro Uczai, aqui de Santa Catarina, onde ele quer instituir, a cobrança desse imposto, desse tributo sobre o patrimônio da pessoa, onde vai incluir patrimônio financeiro, patrimônio imobiliário, patrimônio sobre artes, enfim, todo o teu patrimônio estará sujeito a nova cobrança. Então, além dos impostos, que tu paga já diariamente ali, imposto sobre consumo, imposto sobre a renda, agora também tem a questão da tributação, dos 10% para quem distribui acima de 50 mil, a pessoa vai estar suscetível a pagar mais um imposto que é sobre o patrimônio. Meu nome é Nabor Leodoro, especialista em investimentos pela Ambima e sócio fundador da Nahu Multifamily Office, um escritório de investimento com visão 360, onde de fato a gente não vai olhar somente para o teu patrimônio financeiro e investimentos, mas sim também um olhar fiscal, jurídico e contábil para melhorar cada vez mais o teu patrimônio. Então, caso tenha interesse, tem o link aqui abaixo para conhecer as nossas soluções. O IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, já está previsto na Constituição, no seu artigo 153, e agora provavelmente pode virar lei. E agora vamos aqui para a tela do computador para a gente ler o projeto de lei na íntegra e saber como que vai funcionar e como proceder com essas demandas. Então vamos lá. Foi protocolado aqui na Câmara dos Deputados pelo deputado Pedro Uczai, como eu já falei, do PT de Santa Catarina. Projeto de lei número 5, não está aqui, mas é o projeto número 5, que institui o imposto sobre grandes fortunas, tá? Então eles querem instituir isso e o fato gerador do IGF é a propriedade de bens de direito cujo valor conjunto ultrapasse 10 milhões de reais, tá? O que diz aqui? Que para a apuração do patrimônio do que trata isso, deve ser descontada as quantias referentes a dívidas e ônus reais do contribuinte. Então, se eu tiver um patrimônio de mais ou menos 25 milhões e eu tiver uma dívida de 20 milhões, isso vai ser descontado e eu vou ter um patrimônio de 5 milhões, então eu não vou estar sujeito a esse imposto, tá? O fato gerador do IGF sempre vai ocorrer no dia 1º de janeiro de cada ano e para fins de apuração, isso aqui é muito importante, vai ser o valor dos bens e direitos que compõem o patrimônio e deve ser considerado o quê? Para as cotas ou ações de emissão de pessoas jurídicas, a cotação do fechamento do último dia útil do exercício anterior, quando as cotas ou as ações forem negociadas em mercado organizado de valores imobiliários. Então o que isso quer dizer? A gente vai pegar o último fechamento, geralmente é dia 30 de dezembro ali, o fechamento do mercado, vai pegar quanto que ficou negociada aquela ação que tu comprou, não valor de compra, mas sim valor de negociação, valor a mercado, e vai ser feito o fechamento. Então, por exemplo, tem 1 milhão de ações do Banco do Brasil e no dia do fechamento fecharam a 10 reais. Vou ter um patrimônio de 10 milhões. O valor de mercado dos bens que compõem o patrimônio líquido da empresa, acrescido do valor de mercado do fundo de comércio, calculado na forma estabelecida pelo regulamento. Fechou. Então vamos lá. Para joias e metais preciosos, obras de arte e outros bens móveis, o valor apurado terá em avaliação periódica nos termos do regulamento. Então eles vão criar um regulamento para ter uma avaliação periódica desses bens móveis, então carro, lancha, bicicleta, enfim, joias e metais preciosos. Então se eu tenho uma prata, como por exemplo aqui eu tenho 5 gramas de prata pura, vai ser avaliado uma avaliação periódica, pelo regulamento que eles vão definir e vai ser definido ali o valor. Então eu tenho uma joia que eu paguei 1 milhão de reais e hoje ela vai valer pela avaliação 50 milhões. Eles vão querer tributar sobre 50 milhões, mesmo que tu não tenha executado aquele lucro, A mesma coisa das ações. Para os bens imóveis, o valor de referência é apurado na forma do artigo 256 da Lei Complementar 214 do dia 16 de janeiro de 2025. Então a gente vai até definir isso aqui já como vai ser, para a gente descobrir como que vai ser feito isso, essa cobrança, sobre os valores dos imóveis. Então a gente vai entrar aqui na Lei 214, aqui ó, Lei Complementar 214, o artigo 256. Vamos descobrir como que vai ser feito a cobrança do imposto sobre imóveis. Vamos lá para o artigo 256. Isso aqui é muito importante a gente ficar atento para a gente descobrir o que a gente vai pagar de imposto, Então diz aqui, ó. Artigo 256. As administrações tributárias poderão apurar o valor de referência do imóvel na forma do regulamento por meio de metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis, que levará em consideração análises de preços praticados no mercado imobiliário, informações enviadas pelas administrações tributárias do município, do Distrito Federal e dos Estados da União, informações prestadas pelos serviços registrais e notariais, localização, tipologia, destinação e data e padrão da área da construção, entre outras características do bem imóvel. Então, provavelmente, o que vai ser feito aqui, o que eles vão levar em consideração para quem tem imóvel, vai ser o valor de mercado de fato, geralmente eles pegando a média de venda dos imóveis na região, pegando o tabelionato ali, as escrituras, então eu tenho 10 casas aqui numa rua e 8 dessas casas foram vendidas por 1 milhão, então o valor de mercado estimado ali pela metragem e tudo mais é 1 milhão, então vai ser feito isso.
Para os demais bens de direito, o valor de mercado que possuírem no dia 1º de janeiro, apurado na forma do regulamento. Resumindo, como que a gente vai pagar os nossos impostos, né? Tudo que for negociado no mercado financeiro, a gente vai pegar a data de fechamento. O que for joia, bens móveis, obras de arte e tudo mais, vai ter um regulamento específico para a gente definir o valor disso. E os bens imóveis, o mercado imobiliário vai ser definido por uma média de mercado. Então aí já tem um ponto de muita atenção que eu acho que, na minha opinião, humilde opinião, provavelmente isso aqui vai ter que sofrer muitos ajustes e não sei nem se vai ser aprovado, né? Mas se a gente for levar em consideração, imagina aquela pessoa que comprou 10 imóveis na década de 90, não realizou lucro, hoje tem um patrimônio imobiliário de mais ou menos 10 milhões, 15 milhões de reais, nunca vendeu, tá lá parado. Agora ela vai precisar se desfazer desses imóveis para pagar imposto. Para mim isso aí não faz sentido nenhum. Quem é contribuinte desse imposto? Pessoas físicas domiciliadas no Brasil, pessoas físicas residentes no exterior em relação aos bens localizados no Brasil. Então, se eu sou uma pessoa do exterior, mas eu tenho um bem no Brasil, vou ter que pagar o imposto também. E o espólio referente às pessoas e aos bens do que tratam o inciso 1º e 2º desse artigo. O imposto é calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva de 10 milhões a 99 milhões, 999 mil, tudo mais, 1%. De 100 milhões a 200 milhões, 2%, com uma parcela deduzida de 1 milhão. Então, se eu tenho lá 200 milhões, vou pagar 2%, isso vai se referir a 4 milhões de imposto, né? Se eu vou pagar esses 4 milhões de imposto, eu tenho 1 milhão para reduzir. E acima de 200 milhões, 3% com uma redução de 3 milhões, tá? Podem ser deduzidos do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, devido aos seguintes impostos cujo fato gerador e pagamento integral tenha ocorrido no exercício anterior e desde que relativo aos bens considerados na apuração do IGF. Imposto Territorial Rural, ITR, Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores, IPVA, Imposto sobre a Propriedade Predial e Território Urbano, IPTU. Então, o que acontece? Se eu tenho lá um imóvel que eu pago 15 mil reais de IPTU, eu vou poder deduzir daquele imposto que eu precisaria pagar, né? Então, vamos supor que esse imóvel esteja avaliado ali em 15 milhões de reais. Eu pago 15 mil de IPTU, eu vou ter o direito de abater esses 15 mil reais do pagamento do IGF. O IGF deverá ser recolhido até o último dia útil do mês de abril, então provavelmente ali dia 30, 29 de abril eu vou ter que recolher o imposto. E o produto de arrecadação do IGF constitui receita do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, do que trata a Lei Complementar 111, 6 de julho de 2001. Então, tudo que eles arrecadarem vai para esse Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. E qual que é a justificativa para eles quererem cobrar esse imposto e o que o nosso deputado petista aqui justificou para querer cobrar esse imposto agora, tá? Eu vou ler na íntegra aqui, que é: o presente projeto de lei complementar visa regulamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF, previsto no inciso 7º do artigo 153 da Constituição Federal de 1988, mas ainda não implementado no ordenamento jurídico brasileiro. Passando quase 40 anos desde a promulgação da Carta Magna, permanece em uma lacuna legislativa que impede a efetivação de importantes instrumentos de justiça fiscal e redistribuição de renda do país. Ao se falar em concentração de riqueza, o contexto brasileiro se mostra quase único no cenário mundial. O patamar alarmante que alcançamos indica que a retificação não representa apenas uma questão de justiça tributária, mas de enfrentamento à persistente e estrutural situação de desigualdade em nossa sociedade. O projeto ora apresentado estabelece critérios objetivos para a incidência de tributo, fixando limites mínimos que resguardam com ampla margem de segurança o patrimônio da classe média e concentram a tributação efetivamente sobre fortunas de grande monta. A progressividade das alíquotas observa o princípio constitucional de capacidade contributiva, graduando a carga tributária conforme a dimensão do patrimônio. O que acontece aqui, né? Agora está um grande lema nossos políticos brasileiros e tudo mais, de fazer justiça fiscal e justiça tributária. O que eu acho aqui, opinião minha, opinião pessoal, não opinião da empresa, opinião minha mesmo, que cada vez mais os deputados, pensa comigo, quantas pessoas, os deputados, senadores, enfim, mas quantas pessoas no Brasil têm 100 milhões de reais? E quantas pessoas no Brasil não têm nada? Então, quando eu faço um projeto de lei que vai agradar todas as pessoas que não têm nada e não vai agradar as pessoas que têm 100 milhões de reais, eu vou ganhar muito mais votos daquela pessoa do que a pessoa que tem 100 milhões, concorda comigo? Então querendo ou não, a lei para estimular o voto para ganhar voto. Isso é fato, tá na íntegra aqui, dá para entender, lendo e tendo raciocínio crítico, dá para entender isso. O que eles querem fazer? Ganhar votos com essas leis, que vai votar aquela pessoa que não tem patrimônio e vai votar falando, realmente eles estão fazendo uma justiça tributária. O que eu acho aqui? Para quem tem um patrimônio relevante, é muito, muito fácil essa pessoa fazer a saída fiscal do Brasil. Porque 10 milhões de reais a gente está falando em torno de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares a pessoa já consegue sair do Brasil, montar uma estrutura boa em qualquer outro país do mundo e viver bem. Então, cada vez mais, se o Brasil apertar isso de querer tributar os super ricos, a gente vai lidar com muita saída fiscal aqui do Brasil. Mas qual é o problema disso? Vocês estão querendo tributar isso agora e de uma hora para outra, tá bom,
bom, a partir do ano que vem todo mundo vai pagar esse imposto, porém em 2028 ninguém mais vai pagar porque deu a saída fiscal, eles vão ter que baixar a régua. Então vão baixando a régua, até que cai de volta a pessoa que não tem nada. Então, na minha visão, isso aqui é mais uma artimanha política para conseguir voto, e cada vez mais a pessoa de fato que tem patrimônio tá pagando mais imposto, porque paga imposto sobre a empresa, depois paga para distribuir para a pessoa física, depois vai pagar de novo quando tiver patrimônio. Que Brasil é esse? A pessoa vai lá, paga imposto sobre a pessoa jurídica, vão colocar que é uma pessoa que recebe aluguéis. Hoje em dia, sem reforma tributária, paga 11,33% de imposto. Depois vai passar para a pessoa física, paga mais 10% de imposto porque passou de 50 mil. Depois chega, constitui patrimônio, depois paga todos os impostos, agora vai precisar pagar 2%, 3%? Não faz sentido na minha visão. Então, provavelmente essas pessoas que são as super ricas, que têm grande patrimônio, vão fazer a saída fiscal e vão montar o patrimônio em outro lugar do mundo. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria debater um pouco sobre esse projeto de lei. Claro que ele ainda não virou lei, a gente tem que acompanhar de perto e ficar de olho nisso, tá? Espero que isso não avance, mas qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Espero que tenha gostado, deixa o like. Qualquer crítica pode criticar aqui abaixo, estamos abertos para crítica, e até o próximo vídeo.